Mais um assunto sobre a situação da humanidade por não se reconhecer. O assunto é de cultura racional, a salvação de toda a humanidade. A verdadeira gênese da humanidade, porque Deus criou gente. Então ele não criou bicho com um material de deformação. Tá? Então, adquire a sua gênese verdadeira, o seu GPS de retorno para casa, que é a origem. Não existe esse negócio de céu onde existe anjo, arcanjo, Miguel, essas coisas aí, sempre o anjo em guerra, brigando com o outro. Isso é coisa da ideologia. Criacionismo e ideologia foi o que foi implantado para a lapidação de todos nós aqui, né? E já chegou o tempo, encerrou em 1935, todo mundo tem que se reconhecer, né? Então, os espertalhões estão ganhando dinheiro em cima de uma ideologia, de um criacionismo para controle, onde você está sendo doutrinado, você tem que obedecer, tirando a sua liberdade de saber quem tu és, colocando falsas informações, dizendo que existe alma, dizendo que existe espírito. Tudo que o pensamento criou aqui, até mesmo a Bíblia, foi criado por uma coisa de criacionismo e ideologia, porque antes não existia a Bíblia. Nas gerações passadas não existia deuses. Passou a existir Deus na segunda desobediência do mapa astrológico na mão, onde entrou, o artifício. O artifício é o verdugo do corpo, que é o pensamento. O pensamento, ele não foi feito para acertar, ele foi feito para lapidar. Então, muitos ainda não entenderam a situação. Então, estamos aqui dentro do buraco, o próprio inferno que nós criamos para nós mesmos. Tudo através de uma desobediência, um crime que nós cometemos de transformar algo puro em matéria, uma coisa ruim, horrorosa, horripilenta. É matéria, é um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói. O contexto aqui, nós estamos aqui, a vida provisória foi feita pela natureza. A mãe natureza é que faz as coisas aqui. Então, se a pessoa ela recebe alguma coisa, é a mãe natureza que dá. Até mesmo que a turma fala, milagre. Não, é a mãe natureza que cuida dos seus filhos, porque a segunda vida, ela é a dona do pensamento, ela é a dona da imaginação, a natureza. Porque tudo foi, a segunda vida foi gerada na energia dela. Então ela é uma energia descontrolada. Mas a partir de 1935, a natureza mudou de fase. A natureza é racional. Então, só vai ter continuidade para a subida. Quem quiser brecar a descida é o se reconhecer. Porque a terceira máquina na cabeça, que é o raciocínio, são os três polos, imaginação, pensamento, e a máquina do raciocínio, o terceiro polo. O terceiro polo já entramos na fase, a partir de 1935. Então, essas duas energias eletromagnéticas, ela perdeu o comando. Então, ela vai comandar o irracional, já está comandando o irracional, porque é a energia deles. Porque o animal irracional foi gerado aqui embaixo. Os racionais não, os racionais vieram de cima, eles perderam as suas virtudes, perderam o vínculo com a eternidade. A consciência é racional, a verdade é racional. Deus é um racional superior acima de todos os raciocínios. Então ele jamais ia pegar por exemplo, criar o ser humano do barro. Vamos a turma falar Adão, que significa, para nós, significa a humanidade, não ser um homem só. Representa a humanidade, barro, terra.
adâmica, né? E do barro tirou a metade, que diz que é a costela, para criar a mulher. Então isso aí é ideologia, né? Do pensamento. E o pensamento ele não foi feito para acertar. Mais ou menos chega, mas porque o pensador perdeu o direito de viver a partir de 1935. Quem é o pensador? É o corpo de energia que está iludido dentro da glândula pineal, iludido achando que a vida é essa mesmo. E a vida dele, ele deixou lá de cima. Então, o corpo é apenas um veículo para interagir aqui na segunda vida. E a dona da segunda vida é a Mãe Natureza. Então, se ela quiser consertar alguma máquina, que somos ferramenta delas, né, da natureza, aí ela conserta. Se ela quiser, vamos dizer assim, para tu me entender, abençoar alguém com alguma coisa, com os bens materiais aqui, é a natureza, não é Deus. Deus não dá nada na deformação, porque ele quer tirar o que é deles aqui. O que é dele é o raciocínio. São os habitantes que perderam, que desceram. Então a segunda vida não tem valor nenhum, veio do pingo da água. Então quem manda e comanda aqui o segundo mundo é a Mãe Natureza. Então, se ela quiser abençoar alguém com dinheiro, com emprego, é porque ela dá a profissão. Você vai ser isso, você vai ser professor, você vai ser um engenheiro, você vai construir isso, você vai, que nem Santos Dumont, você vai construir o avião. Tudo é recebido comando, o comando vem de fora para dentro, porque o pensamento não é da primeira vida. O mundo racional não existe. Imaginação e pensamento, não é uma energia só. Racional, ele olha e vê dentro e vê fora, né? Ele já entende, já conhece a pessoa só no olhar. Então, desenvolver o raciocínio é outra coisa. Por isso tem que estar aqui com o GPS verdadeiro, a verdadeira gênese, como se formou a humanidade. Então Deus, se ele tem o racional superior, eu estou falando Deus para tu não entender, porque é racional superior acima de todos os raciocínios. Se ele tem um material de massa cosmológica, limpa, puro, perfeito, por que ele ia usar um material deformado aqui embaixo para criar o ser humano aqui embaixo? Como a turma acha que é ser humano, nós somos animais racionais. Isso nós aprendemos na escola. Só que ninguém ligou para isso aí, tá? Não esqueci. Então eles colocaram humanidade para... E a gente fala salvação da humanidade, porque qual é a humanidade? O raciocínio. Não é a segunda vida. A segunda vida é a parte animal. Então, lendo e relendo, vai ser desligada a parte animal. E sendo desligada a parte animal, ele fica com a energia da sua origem. Aí, o dono da vida começa a controlar a matéria. Enquanto a pessoa estiver pensando, imaginando, ele é controlado pela matéria. Entenda? Então, para você ser dono da sua própria vida, você tem que desenvolver o seu raciocínio. Cada um tem um raciocínio, por isso que todos são filhos de Deus, porque todos têm raciocínio. Agora, quem não tem raciocínio, esquece tudo que eu estou falando, não precisa nem ler o livro. Porque se não tiver raciocínio, é o irracional. O irracional está no lugar dele, está na casa dele. E as pessoas que queiram insistir pensando, imaginando, ele está sendo irracional, já desceu de categoria. Soube dar informação, mas não quis. Abriu mão, porque o bicho não tem... O bicho é que adora, o bicho é que louva. É a parte animal. Por que fala assim? Porque a pessoa não se reconhece. Então ela está sendo iludida, enganada pela ideologia e criacionismo, que foi implantado aqui para a lapidação de todos. Por isso existe aí várias religiões, foi permitido para lapidar, para catequizar o bicho. Mas o bicho ficou iludido com isso aí, porque a natureza, ela atuava ajudando seus filhos, colocando um filho ali, o outro vai ser empresário, o outro vai ser isso, outro vai trabalhar na polícia, outro vai ser isso. Enfim, um monte de coisa, tudo é comandado pela mãe. Por isso que nós não somos donos da segunda vida, porque estamos fora de casa, esse lugar aqui não é nosso. Então,
acabou o término dessa máquina aqui, ela vai ser desmanchada. Da mesma forma que veio o microbe construindo, cada um construiu um órgão, uma unha, uma pele, cabelo, como eu disse, o dínamo, que é a alma dessa máquina, que chama alma, é o dínamo, é o coração. A alma é o coração. Por que é o coração? Porque o animal sente, se apaixona, se apega, tem ciúme, tem inveja, é irritado, né? Qualquer coisinha se irrita, desconfiado, medroso, qualquer coisinha está com medo. Tem gente que está com medo de pegar no livro, é o bicho, porque ele acha que ele é dono da vida. O pensamento não são seus, nós não temos, o pensamento não é nosso. O pensamento ele foi feito para lapidar. Então venha para o conhecimento enquanto você pode, meu senhor, minha senhora. Tá? Então, se Deus tem lá um material perfeito, por que ele ia pegar da deformação do barro fazer bicho? Que desceu não foi bicho, foram humanos. Quando a gente fala a salvação da humanidade, é do raciocínio, que é os seres humanos. Deus criou gente, Deus não criou bicho. O bicho foi criado na segunda vida, pela energia desregulada e descontrolada, elétrica e magnética. Estamos dentro do campo eletromagnético, né? E tudo aqui dentro é para se desenvolver, crescer, nascer, é um cruzamento. O que nasce aqui é a matéria, é o corpo de lama. Não, a segunda vida ela é eterna, a vida é eterna. A segunda vida ela é de transformação. Então ela está descendo, desde o início não veio descendo? São 21 eternidades que estamos aqui mudando de fases da era dos monstros, fases dos selvagens, né? A fase dos índios, dos canibais, as fases da era dos reis, dos bárbaros, né? Dos homens das cavernas, enfim, até chegar à fase civilizada. São muitas eternidades aí que já passamos e estamos na última, que é a 21ª eternidade. É a partir de 1935 iniciou o funcionamento de reconhecimento de todos nós, o raciocínio, que é a máquina do raciocínio, o terceiro polo na cabeça para ser desenvolvido. Então, esquece essas coisas aí que estão apregoando. Muitos estão aí falando que vem aqui, porque se você aceitar aqui, você vai cair num criacionismo, numa ideologia, e dentro dessa ideologia existe várias doutrinas. A doutrina do bicho, a doutrina do irracional, porque está sendo irracional. Então está fazendo um culto de irracional. Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia foi criada por quê? Foi criada aqui embaixo, na deformação. Por quê? Pelo pensamento. Naquela época ela era um livro de controle de nações, uma nação guerreando com outra, né? E Deus não, o verdadeiro Deus não tem nada a ver com isso aí, nada. Isso aí é da criacionismo, ideologia para fim de comércios, benefícios, dinheiro rolando aí até hoje assim, né? Tá ok? E para encerrar aqui, morreu, acabou. Mas o bicho é tão atrasado, tão irracional, está tão abitolado na lama, que eles colocaram um feriado dos finados, né? Que daqui a pouco chega aí. 31 está aí, daqui a pouco dia 1º, dia do feriado, dia dos finados. Então, a família, o conceito de família é só aqui embaixo, lá para cima não existe isso. Porque lá não se cruzam. O mundo racional é uma de energia só, são todos eternos. Então não tem necessidade de ficar cruzando, porque não tem duas energias, é uma energia só, um polo só. Então, o que se diz? Não se dá em casamento, não se procria. É só aqui embaixo na segunda vida. Por que se procria, se cruza aqui? Para a formação de várias casas. Porque nascia, morria e nascia de novo numa máquina nova. Pensamento, imaginação diferente. Então,
O animal, quando ele não se reconhece, ele quer fazer um retrocesso da vida passada, mas é impossível, porque na vida passada ele estava numa máquina feminina e na vida atual hoje ele está numa máquina masculina. Quem estava na máquina feminina no passado está na máquina masculina hoje. E quem está na máquina feminina hoje, porque no passado estava na máquina masculina. Se no passado ele estava na máquina masculina, hoje, em pleno século XXI, ele está na máquina feminina. Porque o corpo de energia não tem sexo, então ele se habitua em qualquer máquina. Entendeu? É isso aí, venho para o conhecimento de si mesmo enquanto você pode. Cultura racional, universo e desencanto, para você sair do encanto. Por isso que está universo em desencanto, universo todo. Dentro desse buraco, criou-se uma galáxia Terra. Provocado por quem? Quem são os construtores? Os arquitetos, né? Os engenheiros, né? São os raciocínios que criaram essa segunda vida aqui dentro dessa natureza eletromagnética, que é essas 7 partes que nós dependemos de todas elas para sobreviver. Sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais, né? A terra produz tudo, arroz e feijão, tudo dentro do eletromagnético. Então, para sustento do quê? Da máquina, do corpo, da segunda vida. A primeira vida não se alimenta de nada daqui do chão. Tem nada a ver, que ela são 2 em 1. A vida eterna, que é o raciocínio, e a vida debaixo do chão, que é do irracional. Então estamos juriscondensados nessa vida do chão e temos que sair dela para voltar à nossa vida verdadeira. Como é que vamos sair? Lendo e relendo, tendo persistência, porque contém a energia para ter terceiro polo na cabeça. Quanto mais lê, mais sai fora, é desligado dessas 2 energias do chão, aí você estará ligado na sua energia, aí a coisa muda. Você começa a ter controle, acertar em tudo, ter visão de tudo, conhecimento de tudo, porque o raciocínio, ele desde o princípio, ele sempre foi raciocínio. Então ele conhece tudo, ele vai ver todos no passado, e quando terminar essa vida aqui, quando retornar lá em cima, você não vai achar o seu ente querido lá, a sua ente querida, né, lá, porque o corpo de lama, ele vai ser desmanchado, ele vai voltar a ser energia, a energia da planície. Quando terminar tudo, ele volta a ser energia da planície, uma só, porque é a energia da planície que gerou essas 2 energia eletromagnética, e dentro dessas 2 energias, né, criou a vida provisória, que é esse corpo de matéria, 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Muito obrigado pela atenção, venha para o conhecimento enquanto você pode. Até o próximo vídeo.